A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, eu sou o pregador Manassés, seja bem-vindo ao nosso humilde canal, e no vídeo de hoje eu quero trazer mais uma porção da Palavra de Deus para edificar a sua vida e aquecer o seu coração. Se você gostando do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, tá? E participa também conosco nos comentários. Bom, a Palavra de Deus para nós, no dia de hoje, está aqui no Evangelho de João, capítulo de número 8. Apenas os primeiros versículos aqui, 1 e o 2, somente, né? Ou, dependendo da tradução, apenas o versículo 1, está dizendo assim, Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Somente até aqui. Querido, a primeira coisa que eu peço a você é que você olhe, né, dependendo da sua tradução, dê uma olhadinha no último versículo do capítulo 7. Ou seja, o versículo anterior ao primeiro versículo do capítulo 8. E você vai perceber que houve ali uma conversa, né, entre os guardas e Jesus, os fariseus, tal, enfim. E o capítulo 7 termina, né, dependendo da tradução, termina dizendo que todos foram, cada um foi para sua casa. Né? Cada um foi para sua casa. Mas Jesus não foi para casa. Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E eu pergunto para você, o que Jesus foi fazer no Monte das Oliveiras? O que você acha que Jesus estava fazendo no Monte das Oliveiras? É óbvio que se ele subiu ao monte, então ele foi orar. Ele foi ali para ter o seu momento de intimidade com Deus, para falar com Deus, para se aproximar de Deus. E Paulo ele diz, 1 Coríntios 11, 1, que nós devemos ser imitadores de Cristo, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, do mesmo jeito que eu vivo imitando a Cristo, vocês também vivam imitando a Cristo. E Cristo, ele sendo o nosso modelo e aquele a quem nós devemos imitar, nos deixa aqui um excelente exemplo. Ele vai orar. Enquanto todo mundo vai para casa, ele vai orar. Ele não vai para casa. Todo mundo foi para casa, mas ele foi para o Monte das Oliveiras. Então, enquanto todo mundo vai dormir, ele vai falar com Deus. Enquanto todo mundo vai fazer a vontade da carne, Jesus vai fazer a vontade do Espírito. Enquanto todo mundo vai fazer uma coisa que é comum e normal de qualquer pessoa na face dessa terra, ir para casa dormir, não. Ele vai fazer uma coisa que só é normal para crente, para servos de Deus. Ele vai para o monte para orar, para ter intimidade com Deus. Então, olha só, o que está aqui bem claro, as pessoas indo fazer a vontade da carne, mas Jesus está indo fazer a vontade do Espírito. Ele está indo fazer a vontade do Espírito. E nós estamos vivendo dias tão difíceis para a igreja, tão tenebrosos, porque tem muito crente, tem muitos cristãos hoje dentro da igreja que passam o tempo todo fazendo a vontade da carne. Tem muitos cristãos que vivem fazendo a vontade da carne a cada minuto, a cada segundo, todo dia, toda hora. Estão sempre fazendo a vontade da carne e nunca fazem a vontade do Espírito. Mas só porque vai para a igreja, aí diz que é crente, diz que é cristão. Por favor, não manche o nosso nome, não manche o cristianismo, tá bom? Eu quero dizer que eu sou cristão e eu quero que as pessoas saibam que isso significa alguma coisa, mas por causa de pessoas assim, que não agem como cristãos, nós estamos sendo desmoralizados. Tá bom? Então não manche o cristianismo. Tá? Se o Senhor é o Senhor, então seguir. Mas se Baal é o Senhor, então seguir a Baal. Tá? Então, por causa dessa moda de apenas frequentar a igreja e não trazer os verdadeiros frutos dignos de arrependimento, o cristianismo está sendo desmoralizado, o evangelho. Hoje em dia, ser evangélico não significa nada por causa disso, por causa dessas pessoas que não entenderam o evangelho, que não se converteram ao evangelho, que estão só passeando, visitando a igreja, frequentando a igreja, mas não fazem a vontade do Espírito. Elas passam o tempo todo na carne, fazendo a vontade da carne. E olha Jesus dando um exemplo, ele foi fazer, enquanto todo mundo foi fazer a sua vontade, Jesus foi fazer a vontade de Deus. Enquanto todo mundo foi fazer aquilo que agrada a si mesmo, Jesus foi fazer aquilo que agrada a Deus. Ele foi orar. Ele foi orar. Então,
Ser cristão é ter um relacionamento com Deus. Ser servo de Deus é ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento se dá através da oração, principalmente, da oração e da palavra do Senhor. Olha o que diz o texto. De madrugada, ou dependendo da tradução, vai estar assim, de manhã, bem cedinho, né? Então aqui está, de madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele, assentados ensinava. Então, ó, de madrugada voltou novamente para o templo. O que significa que logo após a sua oração, o que, que ele fez? Ele foi para casa? Ele foi tomar café? Não, ele voltou para o templo. Então ele já tinha feito algo incrível, que é passar a noite orando, orando a Deus. E quando ele termina a sua oração, ele volta para o templo, ele continua fazendo a vontade do Espírito. Então, a vida cristã é uma sequência de coisas que você vai fazendo que são tudo da vontade do Espírito. É você andar no Espírito, literalmente, e não andar na carne. Então ele já passou a noite na oração e depois ele foi fazer o quê? A vontade dele, a vontade da carne? Não, ele foi e continuou fazendo a vontade do Espírito. Hoje em dia, os crentes não conseguem mais fazer isso. Se o crente passa a noite toda na vigília, no outro dia ele quer dormir, ele quer descansar, ele quer comer pizza, ele quer, sei lá, ele quer fazer qualquer outra coisa, porque na cabeça dele já fez muito já. Nossa, já passei a noite na vigília, tal, sei o quê. Ou seja, tem crente que ele ora 1 hora e depois fica se achando porque orou 1 hora. Tem crente que ele não pode vir no culto de manhã, depois ele fica orgulhoso porque foi no culto de manhã. Hoje em dia tá cheio de crente que ele sobe monte, não é porque ele tem um relacionamento e ele sente a necessidade de falar com Deus o tempo todo. Não, ele sobe monte só para postar nas redes sociais e mostrar para todo mundo que ele está indo no monte, que ele é um crente de oração, que não sei o quê. Ou seja, é tudo vaidade, meu Deus do céu. Tudo vaidade. Jesus, ele era tão discreto nas suas orações que fica até difícil, pela leitura, perceber. Não é tão simples e fácil perceber os momentos que Jesus passa de oração, de tão discreto que ele era. E por que ele era discreto? Porque ele mesmo ensinou a ser assim. Ele disse, quando orares, Mateus 6, entra no teu quarto, tranca a porta, fala com teu pai em secreto. A sua conversa com Deus tem que ser secreta, tem que ser em segredo, sem ninguém saber. E você conversando com Deus em segredo, Deus te recompensa publicamente. Deus te recompensa publicamente. Mas hoje em dia não, hoje em dia tá na moda. Você faz qualquer coisa na igreja ou faz qualquer coisa para Deus e tem que divulgar para os 4 cantos da terra, tem que divulgar para todo mundo que você subiu o monte, que você passou a noite na vigília, que você fez isso, que você jejuou, que você fez aquilo. Meu irmão, para com essa vaidade, seja crente de verdade, se converta ao Evangelho. Se converta a Cristo de verdade, segue o exemplo de Cristo, tenha conversas particulares com Deus sem que ninguém saiba, não se preocupe de que os outros saibam ou não que você ora ou não, tá bom? Em detalhe, ele saiu da oração e ele continuou fazendo a vontade do Espírito. Hoje em dia os crentes, né, faz um jejum, aí depois do jejum, agora vamos comer pizza, agora vamos comer uma macarronada. Depois de agora vamos aqui, bota uma feijoada enorme aí na mesa aí, põe um banquete, forra a mesa aí de comida, que agora a gente vai entregar o jejum em grande estilo. É assim, faz um congresso, termina, em vez de terminar o congresso e continuar fazendo coisas da vontade do Espírito, não. Agora vamos todo mundo para a pizzaria para comemorar porque encerramos o congresso, encerramos a campanha, encerramos sei lá o quê. Ô, irmão, Jesus ele saiu da oração, ele não foi tomar café. Ele foi para o templo. Ele foi para o templo de manhã logo cedo, dia da madrugada. Ele passou a noite orando e depois dali ele foi para o templo, dando continuidade na vida, a viver em espírito, fazer sempre a vontade do Espírito, tá bom? Agora ele vai para o templo, ele não vai tomar café, o que significa o jejum, tá? Então ele estava em oração e jejum e ele assentado os ensinava. Agora pesa para aqueles que se comprometem a ensinar e a pregar a palavra do Senhor, né? Assim como eu. Agora pesa para nós. Jesus ele estava ensinando no templo, mas antes de ensinar, ele tinha entrado em oração e jejum. Jesus estava pregando no templo, mas antes de ir lá pregar, ele tinha passado uma noite de oração e estava naquela manhã de jejum. E aí? E aí? Eu fico preocupado porque hoje em dia o critério das igrejas para convidar pregador é se é amigo, se é colega. Não.
Eu só convido para pregar aqui na minha igreja se for meu colega. Se for meu conhecido, eu convido. Algumas igrejas colocam o critério assim, não, aqui só prega se for do ministério, se for do nosso ministério, do nosso campo. Meus irmãos, esse não deve ser o critério para convidar pregadores, está errado. Isso não tem nada a ver. Não importa se o pregador é arminiano, se ele é calvinista, não importa se ele fala rápido, se ele fala devagar, não importa se ele é amigo ou se não é amigo seu, se é chegado ou se não é chegado. O critério para convidar pregador é se ele tem uma vida de oração, é se ele é fervoroso, é se ele ora, se ele jejua, é se ele tem compromisso com a palavra, ao ponto de se afadigar na palavra, de estudar a palavra, de se alimentar da palavra, se ele tem compromisso de trazer Bíblia para a igreja. Esses pregadores que quando prega, a única preocupação deles é fazer a igreja dar glória a Deus, isso não é pregador não, ele tem que se converter também, ele tem que aprender a pregar a palavra de Deus de verdade, está pregando tudo errado, porque o objetivo do pregador não é levar a igreja a glorificar, o objetivo do pregador é entregar a palavra mais pura possível, alimentar a noiva do Cordeiro, de maneira que a igreja saia dali renovada, edificada, e convertida, e com arrependimento no coração. Então, para com esses critérios infantis, dá prioridade a pregadores que têm compromisso com a palavra de Deus, que têm vida de oração, que anda em espírito, que anda fazendo a vontade do espírito e não a vontade da carne. Jesus já está deixando o exemplo. Ele orou, ele passou a noite em oração e ele começou o dia de jejum e foi lá ensinar, foi lá pregar a palavra. Então, que fique o exemplo para nós, que fique o exemplo para você, que quer ser um pregador da palavra de Deus. Ore, jejue, consagre a tua vida, ande no Espírito, ande fazendo a vontade de Deus, ande fazendo a vontade do Espírito e tenha compromisso com a palavra do Senhor Jesus. Amém? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que essa palavra tenha tocado seu coração e que quando você compartilhar essa palavra, que ela alcance muitas vidas, que ela possa abrir os olhos de muitas pessoas, né, em nome de Jesus, através das redes sociais. Então vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, dá um like no vídeo, se inscreve no canal para não perder as atualizações por aqui. Que Deus abençoe sua vida, sua família e o seu ministério, em nome de Jesus.